Bem, pessoal, apresento para vocês a Ilka, uma prima querida. Aliás, eu gosto de todas as primas, né? Minha prima, né? É querida. E é uma pessoa que tem um testemunho de vida muito tremendo, de ter andado com o Senhor e de ter orações respondidas, né? E esse é o maior testemunho que a gente pode... Essa é a nossa carta de apresentação, né? De ter andado com Jesus, né? Amém. Por ela ter andado com Jesus é que nós a chamamos hoje, nesta manhã, porque quem andou com Jesus, sabe, fica com o perfume dele assim grudado, né? Que ela possa agora, né, que o Espírito Santo possa usá-la, né, para transmitir esse perfume de Cristo a nós. Amém? E nós saímos daqui mais edificados, mais fortalecidos, né, no poder do Senhor. Estende suas mãos aqui, vamos orar por ela. Deus, em nome de Jesus, colocando diante do Senhor, Deus, sua filha. Deus, usa, Deus querido, com misericórdia e graça, usa, Deus querido, no poder e no propósito do Senhor, meu Deus. Que ela possa ver a glória do Senhor, Deus, manifestada, ó Deus querido, na sua vida neste momento. Sinta, Deus querido, a liberdade do Espírito Santo, Deus, para proclamar, para proferir a tua palavra, Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Glória a Deus, que coisa boa, né? A gente saiu da nossa casa num domingo friozinho, gostoso, e vir louvar o nome do Senhor, reunidos aqui juntos para adorar o nome do Senhor. E na igreja não tem cafezinho assim não, gente, no domingo de manhã, oh meu Deus, um cafezinho, um pãozinho de queijo, isso tudo significa o quê? O carinho, né? O carinho, o amor, para poder tocar cada dia mais no coração de cada um que vem até aqui. Isso alegra muito os nossos corações, amém? Queridos, como o meu primo falou, que eu vou contar um testemunho hoje. Porque ele ligou falando, né, que a Regina tinha me convidado para vir, e eu falei assim, qual que é o tema? Aí ele, não, só para você contar o testemunho. Gente, eu queria tanto pregar, gente. Vai, pode. Já fica o próximo convite. Já fica pro próximo. Então, é muito maravilhoso quando nós temos testemunhos, né? Para contar. E nós, como filhos de Deus, nós temos todos os dias um testemunho. Não é verdade? Na hora que a gente acorda, louvamos ao Senhor, agradecemos a Ele com vida, com saúde, já é um testemunho. Se sentimos alguma dor, já é um testemunho. Olha, Jesus tem misericórdia. Eu vivi eu nasci num lar com 11 filhos. Os meus pais tiveram 11. Pensa como que era, né? Então, se não fosse a graça do Senhor sobre a vida, para cuidar de 11 filhos, e era assim, a gente acordava, sentia alguma coisa, falava, papai, estou com dor de cabeça. Ou você está com dor de cabeça? E já vinha, botava a mão na nossa cabeça, já, Jesus abençoe. Repreende, orava, e a gente, ai, papai, essa semana eu vou fazer prova. Ah, você vai fazer prova? Botava a mão na nossa cabeça, já orava. E era assim. E a gente foi crescendo, sabendo que o nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Tudo que nós precisamos, nós podemos contar com o Senhor. E ele falava assim, aqui, olha, nessa palavra, tem tudo o que vocês precisam. Se você está alegre, tem na palavra. Se você está triste, tem na palavra. Se você está doente, tem na palavra. Então, tudo tem na palavra do Senhor. E aí, desde criancinha, era muito incrível. A gente, com 7 anos, ia para a escola. O hábito de todos nós era época de prova. A gente orava, a gente jejuava, a gente ia em jejum para fazer a prova. Ele não falou para a gente, vai em jejum não, mas no dia a dia, né, sempre que ele falava sobre isso, e a gente fazia sempre em casa, pela nossa idade ali, a gente tinha necessidade e já fazia de livre, espontânea vontade pelo testemunho dos nossos pais. Então, que a nossa vida seja sempre um testemunho, né? E a gente entende que, como é glorioso estar na presença do Senhor. Como é glorioso a gente poder viver esse Deus na nossa vida. E quando eu recebi o convite, eu vi ali eu não sei nem como é que fala. Banner? É um bannerzinho, Sim, o convite o convitezinho, eu achei a coisinha mais. Gente, depois que a gente comprou 15 anos para ler uma coisa, né? E é só da idade, isso é da idade.
E aí eu vi ali a casinha, né? E culto família nobre. E o texto é: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E embaixo, comunhão na família. Ah, que palavra de Deus. Como é bom a gente estar em comunhão em casa, né? Família. E saber que, aqui, olha, eu fui ler o texto, o pedacinho, né? Que é isso, só a parte dele. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Vocês podem. Deixa eu ver aqui qual que é mesmo. É Josué 24:15. Josué 24:15. Mas, Josué 24:15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, serviremos ao nosso Deus. Amém. Josué, ele decidiu, ele desejou que a sua casa servisse ao Senhor. Todos nós que somos pais, qual o desejo ardente do nosso coração? É que a nossa casa sirva ao Senhor. Não é glorioso a gente ver os nossos filhos na casa do Senhor? O pastor Inês está vendo aí a alegria de ver os seus filhinhos adorando o nome do Senhor, não só vindo na casa do Senhor, ali participando junto, mas cantando, adorando, louvando ao Senhor, a família toda louvando ao Senhor. E Josué desejava isso para a família dele. A Bíblia não fala muito sobre a questão da família de Josué, mas a gente crê que é uma família que era coberta pelo pai, que dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E isso é maravilhoso. E meu pai sempre falava isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu cresci, eu sempre, uma coisa engraçada, que desde criança eu queria me casar. O meu sonho era me casar. Qual era o seu sonho? Casar. Tudo era casar. Eu era doida para casar. Mas era uma coisa assim, tão linda. Porque aí hoje eu penso, gente, por que eu era tão desejosa para casar? Porque o exemplo que eu tinha dentro da minha casa me dava a alegria de ter isso para mim também, né? Então, se eu tivesse um exemplo assim ruim, que a família fosse algo que não era interessante, eu não ia querer. Quando as pessoas falavam assim, eu queria casar, não. Eu não sempre quis casar e tudo era casar. E era muito engraçado, porque eu falava assim, não importa, meu marido pode ser pobre, pode ser isso, mas se ele for de Jesus, tá bom, porque, né? Ele sendo de Jesus, eu sei que na hora que a luta vier, ele vai orar junto comigo. Então, sempre tive isso. E eu queria isso para a minha vida. Então, o Senhor me deu essa bênção, né? De ter uma família, de me casar, de ter filhos. E eu tenho alguns testemunhos. Tenho muitos testemunhos, como eu falo. Todos os dias nós temos testemunhos. Todos os dias. Mas eu tenho assim, testemunhos que tocou muito a minha alma. Muito. Vejo quando eu estou triste porque isso acontece, nós como humanos ficamos às vezes tristes, preocupados. Eu me lembro do que o Senhor fez na minha vida. Falar, o Senhor fez o mesmo ontem, hoje, não muda. Eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Amém. Então o que eu fiz? Eu fui e falei assim, vou anotar aqui uma coletânea de alguns testemunhos. Mas, gente do céu, dizem que termina o culto assim por volta das 18, né? E aí eu falei, tá, então vai dar tempo de eu contar. Então eu fui anotei alguns aqui, né? Como eu falei para vocês, eu me casei e na época eu tinha 19 anos de idade e eu vim de uma casa que tinha muitos filhos. Eu queria muito casar, mas eu não queria ter filhos, acredita nisso? Não queria ter filhos, falei, não, eu quero só casar. Ter filhos, porque eu era a segunda filha de 11. Então eu criei todos os meus irmãos, fora minha irmã mais velha, o resto eu criei todo mundo. Então tudo era e era tão engraçado que tudo que acontecia naquela casa, ao invés de chamar a minha mãe ou meu pai,
meu pai tinha um escritor, ele trabalhava na nossa casa. Então, ele estava lá fazendo o trabalho dele e eu ficava de olho em tudo que acontecia, né? E daqui a pouco alguém começou reclamando, me chamando, aí eu, Mierra, vai falar com tua mãe e com teu pai, para de me chamar assim. Daqui a pouco meu pai veio, aí ele veio, aquele jeitinho dele, minha filha, o que foi, minha filha? Logo comigo. Aí eu falei, não, esses meninos me chamam a paciência aqui. Eu falei assim, não, minha filha, se os seus irmãozinhos estão te chamando, é porque eles confiam em você. É por isso que eles estão te chamando. E tem outros irmãos, mas se eles estão te chamando, é porque eles confiam em você e sabem que você vai resolver, que você vai ajudar, você tem que se sentir honrada. Mas eu fiquei tanta vergonha. Tá bom. Enfim, passei a vida inteira cuidando dos meus irmãos, era aquela coisa, né? E aí, quando foi para eu me casar, eu não queria ter filhos. Falei, cara, né? Queria ter um sossego assim em casa e tal. E eu me lembro que uma vez o meu noivo conversando comigo e ele falou assim, não sei o que, quando a gente casar, né, ninguém tiver filhos e tal. E eu, filhos? Se você está pensando em casar comigo para ter filhos, pode esquecer. Aí, você não quer filhos? Eu falei, eu não. Meu filho, você está vendo a minha quantidade de irmãos que eu tenho? Já cuidei de todos, eu quero é sossego. Aí ele falou, tá bom, então. Passaram esse tempo. Nos casamos, eu com 19 anos e tal. E já estava uns 2 anos de casado uma vez. Aí, gente, eu me casei, eu morava em Brasília e fui morar em Rondônia. Casei aqui, na mesma semana fui embora. Meu marido morava em Rondônia e ele era funcionário público lá e a gente foi para lá. E com 2 anos que eu estava lá, minha irmã foi me visitar. E ela chegou lá com o filhinho dela. Ela estava grávida do segundo filho e tinha um filhinho de, na época, devia ter, acho que ele tinha, ele nem falava direito, devia ter no máximo 1 ano, e eu não o conhecia. Aí quando aquela criança, aí fiquei toda empolgada, que receber minha irmã e tal, família e tal, e o meu marido foi buscar na rodoviária e ele veio com o bebê e as coisas deles, porque o carro não cabia, que trouxeram muita coisa, e ele falou assim, aí quando aquele bebê desceu andando ali, e eu olhei, gente, pensa na paixão. Mas eu fui tomada de uma paixão pelaquela criança. Porque eu era apaixonada por todos os meus irmãos. Quando eu era pequenininho, eu era mãe de todo mundo, né? E aí aquilo tinha saído do meu coração. Era muito incrível que eu não tinha mais. Sabe? Gente, vocês nem acreditam como era a situação. Eu lembro de uma amiga da igreja, assim que eu me casei, que ela fala, Ilka, você precisa ter filhos. Pelo amor de Deus, já sou casada, esquece essa história. Mas ela ficava, e ela tinha neném, ela chegava, botava o neném dela no meu colo, assim, sabe, me forçando. Enfim, quando essa criança chegou, eu me apaixonei por essa criança. E eu fiquei, meu Deus, e tal, e fiquei muito encantada, até eles foram para a casa deles e tal. E um dia, logo assim, na primeira semana, eu falei com ele, eu falei assim, eu vou tanto um neném, do teu neném. Aí, não, que neném, pra quê? Nossa vida é tão boa, a gente viaja 2 vezes no ano. Você não vê nossos amigos, toda vez que a gente vai sair, não posso pra mim. Aí quando vai, ele me pergunta, a gente, só gente de boa? Não vamos ter filho, não. Eu e a minha língua grande, por que eu fui falar isso? E pronto, e acabou, né? E aqui eu fui ficando triste. Eu falei, Jesus, um dia que chegou do trabalho, eu estava chorando. Por que você está chorando? Eu queria um bebê. O que? Você está chorando? Porque você queria um neném? Eu queria um neném. Aí começou a rir e falou, tá bom, então vamos ter um neném. Gente, fomos lá, ficamos felizes, eu fiquei alegre, então, mas cadê que o neném vinha? Não vinha ninguém. E Jesus tem misericórdia, eu comecei a ver que o negócio era sério. Aí, para onde, né, que nós vamos na hora da nossa necessidade? Por isso que é maravilhoso a gente ter o Senhor, porque tudo, gente, tudo que nós precisamos, nós podemos contar com o nosso Deus. Não é verdade? E aí nós vamos orar e buscar o Senhor. E o Senhor me deu uma filha. Depois de mais 2 anos, gente, 2 anos de espera, mas pensa que deserto. Pense, o Senhor me preparou para ser mãe. E quando eu tive aquela menininha, quem me conhece desde que a Paula nem sabe, né? O tanto que eu era apaixonada. E eu falava, gente, eu nasci para ser mãe. Meu Deus, esse é o meu dom, é ser mãe. O tanto que eu era apaixonada por aquela pequena criatura.
tive, mas também tá bom demais. Só você, minha filha. E foi passando o tempo, e ela começou: mamãe, todo mundo tem irmãozinho, eu quero irmãozinho. Eu falei: ai, minha filha, é tão bom ser filha única. Você acredita que o meu sonho era ser filha única? Olha, filha, eu contava essa história para ela, filha, você acredita que as minhas amigas iam comigo comprar pão? E ela falava assim: moça, me dá 2 pães. Quando chegava a minha vez: moça, eu quero 20 pães. Oh, misericórdia. E era porque era muita gente. Meu sonho era comprar 2 ou 3 pães. E agora a gente pode fazer isso. Aí foi passando tempo de gente cara assim, e botar na cabecinha dela. Enfim, ela cresceu um dia, ela chega da escola, vai direto para a cama. Aí, o que foi, filha? Ela devia ter mais ou menos uns 5 a 6 anos. Eu falei: o que foi? Ela chorando. Eu falei: o que aconteceu na escola? Conta pra mamãe. Não, mamãe, eu detesto a sexta-feira. Porque antigamente, quando a gente, né, 30 anos atrás, 37 anos atrás, as professoras, para quem é professora, sabe que toda sexta-feira era a hora da novidade. Né? Não, desculpa, era sexta, segunda. Toda segunda-feira era a hora da novidade. Ia fazer a rodinha com as crianças e é a hora da novidade. Todo mundo ia contar o que foi no final de semana. Aí ela disse que todo mundo falava: meu irmão fez isso, minha irmã não sei o quê. E ela: só eu, mamãe, que não tenho história para contar. Só eu que não tenho irmão, mamãe. Eu falei: que isso, mulher? Não tem mais criança? Não, mamãe, na minha sala é só eu. E ela estava arrasada. Eu olhei e falei: oh, Jesus, que dó. Filha, você tem certeza? É tão bom ser filha única, filha. Mas eu não quero ser filha única, eu não te pedi para eu ser filha única. Eu falei: Jesus, então não tem. Aí falei com o meu marido, ele chegou em casa. Aí aconteceu, olha, estava chorando em começou. Ele falou: oh, meu Deus, então vamos dar um irmãozinho para ela. Gente, começamos, e foi aquela vez, aquela alegria. De novo, cadê que esse menininho? Jesus tem misericórdia. Foi passando. E eu: Deus tem misericórdia. Jesus me perdoa. Senhor, eu quero um filho. Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero um filho. Nada. Aí eu falei assim: vou ter que fazer um exame, né? Porque já tentei, já tinha passado mais um ano e nada. Aí eu fui ao médico. Quando eu cheguei ao médico, gente, o que acontece? Uma triste notícia. Eu estava com as minhas trompas totalmente obstruídas. Totalmente. Aí, o que significa isso? Ele foi, me explicou e tal, para resumir, era como se eu fosse operada. As minhas trompas eram operadas, elas eram totalmente fechadas. Aí ele explicou, assim, para eu poder entender mais ou menos, ele falando assim, como se, na regra, as gotinhas seguiam o caminho das trompas e ali ela grudava na parede e iam se transformando como se fosse um bolo de carne. Pronto, fechou tudo, os 2 lados. Tem gente que acontece só do lado esquerdo, só do direito, tinha chance. Aí ele falou assim: olha, no seu caso, é muito complicado, mas você já tem uma filha. Cara, eu fiquei tão desesperado na minha filha. Você está brincando? Meu Deus, eu não acredito nisso. Aí Vilga: mas para que tudo isso? Você já é mãe? Pior é que não tem, minha filha. Que isso? Não fica assim, não. Aí ele falando que era muito complicado, era muito dinheiro. Ele falou: você vai gastar o preço de um apartamento para mexer com isso daí. É muito dinheiro. E começou a falar que não tinha condições. E muitas das vezes, ele falou, tantos por cento a pessoa faz, tantos por cento de chance para engravidar. Uhum. E aí ele falou que a porcentagem quando você faz uma cirurgia de coração era muito maior e ainda tinha gente que morria do coração. Então, por essa porcentagem aí, você vai correr risco de não engravidar. Aí cheguei arrasada, chorando. Senhor, tu és o meu Deus. Senhor, tu és o meu Deus. Foi tu que me criaste. Senhor, tua palavra diz que o Senhor já me conhecia, ela veio da minha mãe. E o Senhor escreveu todos os meus dias, Senhor. Senhor, isso não estava no script. Que eu ia ter um filho, Senhor. Por favor, eu comecei a orar e eu disse: Senhor. Cheguei em casa chorando. Aí a minha filha: o que foi, mamãe? O que aconteceu? Eu estava toda feliz, fui lá saber, né? Uma coisa, eu falei assim: ai, filho, me contei a história. Abracei, chorei, ela toda mocinha, né? Me abraçou: oh, mamãe, não chora, você já tem a mim, mamãe. Ela pensou pra mim: você já tem a mim, não chora. Me abraçou, me beijou, e eu chorei junto com ela e tal. Enfim, todo mundo me consolando. Mas eu comecei
Senhor. Uma coisa é assim, sabe, gente? É assim. Quando você não tem porque você não quer, tá joia. Mas quando você não tem porque você não pode, aí a gente pega. Isso vale para todas as coisas, né? Para todas as coisas. Aí a gente fica assim, aí eu pensei, mas isso é bom, né? Isso aí faz parte da nossa essência como filhos de Deus, e a gente sabe que a gente pode correr atrás e pedir ao Senhor, não importa qual seja a nossa necessidade. Glória a Deus pode fazer qualquer coisa. E isso eu cresci sabendo disso, ouvindo isso dentro da minha casa. Então, desde pequenininho, a gente orava com os nossos pais, a gente ajudava, a gente intercedia, e eu não me conformei, comecei a orar e pedir ao Senhor. Fui na igreja no domingo. E eu lembro que era um domingo assim, pela manhã, um domingo de Santa Ceia. E eu já cheguei no tempo, eu era da Igreja Batista, e o pastor ficava na porta para receber os irmãos, tanto na saída quanto na entrada. Aí na hora que ele chegou, ai, Senhor, irmã Ilka. Aí eu falei, Senhor, pastor, o que foi, minha filha? Ai, pastor, não está nada bem. O que aconteceu? Aí eu fui e contei para ele, né, que eu cheguei ao médico, não tinha nada certo, então o médico falou que não veio ter filho. Aí eu fui na casa e falou assim, e tu tá chorando por causa disso? Claro, pastor, como é que eu vou chorar uma situação dessa? Aí ele falou assim, menina, Ana tinha 90 anos, não tinha nem a regra, aí o Senhor deu, tu não tem nem 90 anos, tu tá chorando? Se acalme, filha, Jesus pode todas essas coisas. Aí a gente viu ali e tal, entrando no meio, foi aquele curso abençoado e tal, e o pastor pregou para Santa Ceia. Sabe aquele curso de Santa Ceia? Ele foi e pregou, e na pregação ele falou assim, ele disse, irmãos, na hora que o Senhor, na hora que nós estamos relembrando a morte de Jesus, tudo o que aconteceu naquele dia, o Espírito Santo está aqui, dando tudo aquilo que o Senhor nos prometeu lá na cruz. Ali, quando Jesus morreu, ele nos dizia que os nossos pecados, ele estava morrendo pelos nossos pecados, que nós seríamos perdoados. Jesus está aqui para perdoar os pecados. Que nós seríamos curados. Jesus está aqui para nos dar cura. Aquele mesmo Espírito que estava sendo derramado ali, naquela cruz ali, de cura, de perdão de pecados e tal. Ele foi falando. Quando ele falou aquilo, gente, eu fui tomada assim, de uma fé, tem um negócio assim, o Jesus. Eu comecei a glorificar o nome do Senhor, a chorar e louvar o nome do Senhor. E comecei, e ali eu sou a mulher dos propósitos, gente. Olha, todo crente tem que ser o homem e a mulher, mas geralmente as mulheres são mais assim do propósito, né? Mas eu falo, gente, se os homens forem também de propósito, aí o trem é tremendo mesmo, né? Porque isso já é da gente do propósito. E eu era mulher do propósito. Aí na mesma da hora, eu falei, Senhor, vou fazer um propósito com o Senhor. Todos os dias, Senhor, que eu vier na Santa Ceia, eu vou pedir ao Espírito Santo, o mesmo Espírito que fez naquele dia, que ele passa na minha vida, ele deu. Aí, pronto, gente, pensa o Espírito de paz que veio sobre mim. Aleluia. De preocupação saiu tudo, todas as preocupações. Eu comecei a louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor e fui para casa. Pronto, esqueci do meu propósito com o Senhor. Fiquei com a minha vida lá dentro, trabalhando, estudando, dando aula, blá blá blá. Quando chegou no outro mês, que a Santa Ceia era uma vez no mês, eu cheguei, que eu piso na igreja do Espírito Santo. Oh, meu propósito, pode deixar, Senhor, eu comecei a pedir. Toda Santa Ceia eu comecei a pedir. Toda Santa Ceia eu comecei, Senhor, eu quero. Senhor, cura o meu útero, Senhor, tira todo o entupimento, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor. E ali, e todo mundo orando, glorificando, e eu no meu pedido ali, orando e falando, só eu e Deus ali, glorificando e falando do Senhor. Passava assim. Olha, eu já estava com quase 9 anos, né? Pediu com 5, já estava com quase 9, Jesus. Aí um dia eu estou lá na escola trabalhando, dando aula, e eu fui escrever a data. Quando eu coloco a data, eu falei, já era para ter vindo. Jesus está atrasado. Aí eu só. Ah, e outra coisa, eu tinha um detalhe, eu trabalhava com crianças excepcionais, né? E quando eu soube da notícia que eu não podia ter filho, eu fiquei a semana toda ruim, eu fui trabalhar. Quando eu olhava, as crianças choravam. Ai, mãe, por que não estou, Jesus? Eu não tenho meu Senhor. Aí, por que você está chorando, tia? Aí eu falo, aí contei a história para eles, tal. Aí foi exatamente na sala de aula que o Senhor me fez lembrar que eu estava atrasada. Aí cheguei em casa, fui
para casa da minha mãe, minha filha estava lá na casa dela. E a Ilza não lembra disso, porque ela foi uma das filhas. E eu falei assim, Ilza, vem cá, eu quero te contar um negócio. Aí ela, tá, vem. Eu falei, não vai fazer nenhuma alarde, porque, né? Aí ela, tá, me conta. Eu falei assim, mulher de Deus, está atrasado, tem mais ou menos, eu acho que tem uns 10 dias de atraso. Eu, criatura, eu não falei que eu não fazia nada. Ela foi limpar em casa. Aí a mãe já disse, quem foi nada? Eu escutei. A minha tia falou alguma coisa, que você estava grávida. Eu falei, não, mulher, não é filha, minha filha tem nada disso. A mamãe contou uma história para sua tia, eu não quero você ansiosa. Porque se não for, você vai ficar dentro. Não, mas deixa eu só brincar, mamãe. Eu falei, tá bom, aí beijar minha barriga. Mas a maninha daqui, não sei o que começou a falar com ele. Enfim, gente, o nosso Deus, que é o Deus que pode todas as coisas. É verdade, Que glória é a o Deus do milagre. O médico disse que eu não tinha chance alguma. E o Senhor cumpriu. Deus, E o Senhor poderoso, cumpriu. Pai. E Glória a Deus. tem uma questão. Quando eu engravidei da Poliane, o Senhor sempre me mostra as coisas assim em sonho, né? Quando eu engravidei da Poliane, ela com 3 meses de gestação, eu sonhei que era uma menina. E no dia que a gente ficou sabendo que eu estava grávida, então naquele tempo não tinha como saber o sexo, né? E aí o meu esposo começou, ai que linda, você tá grávida, carinha de mamãe, não sei o que. Só que eu, calma, vamos fazer um exame direito de sangue para saber se é ela. Tal. Aí ele começou a já falar, meu filho. Eu falei, pode ser uma menina. Não, mas é um menino, eu tenho certeza que é um menino. Aí quando eu já estava grávida, ele continuava falando que era um menino. Ah, pois é, minha esposa está esperando meu filho, não sei o que, meu filho está chegando, meu filho. Bem, pode ser uma menina. Aí ele falou assim, não, mas eu tenho certeza que é um menino. Você acha que Deus vai fazer isso comigo? Meu Jesus. Aí nisso Jesus me mostra em sonho que era uma menina. E eu falei para ele assim, meu bem, para de falar que é um menino, meu bem. Não, é um menino, eu tenho certeza que eu não falar. Além de Deus ia fazer isso com ele, né? Vou ficar quieta, não falei nada, gente. Eu sabia que era menino o tempo inteiro. E, para coincidência, minha irmã mais velha estava grávida junto comigo. E o sonho dela era ter uma menina. Sempre queria uma menina. E ela estava no 3º filho, grávida no mesmo tempo. O Natan, ele é 1 mês mais novo do que agora. E nós saímos para nos preparar, né, para comprar a roupinha, as coisinhas lá para o neném. Sabe aquela saída de maternidade? Sim. E ela foi comigo e falou assim, olha, compra esse azul aqui para você. Tá lindo esse azul. Aí eu falei, não vou levar azul, eu vou levar verde ou amarelo. Porque, né? Vai que seja um menino. Não, tenho certeza que é um menino. E eu tinha certeza que era um menino, mas eu fiz um enxovalzinho dela todo verde, amarelo, tudo era verde, amarelo, não tinha nada específico. E ela pôs na minha cabeça. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou levar um rosa, porque o meu é rosa, é uma menina, tenho certeza disso, e você leva um azul. Eu falei, não, vou fazer isso, vou levar verde. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai ganhar primeiro do que eu, se o seu for menina, eu te dou o meu. Aí depois eu compro outro rosa pra mim, que ela tinha certeza que era dela menina. Depois eu compro outro rosa pra mim. Aí eu falei, tá bom, então, nasceu, né? Aí eu fui levar nós fomos, né? Quando o bebê nasceu, a palavra de quem se cumpriu? Deus. Do Senhor. E o Senhor me disse que era uma menina, porque o nosso Deus, gente, quando Ele fala, Ele cumpre. E eu fiquei muito feliz, enfim, tocamos e tal. Resultado, a minha foi menina, quando nasceu o menino, eu falei, engraçado, você não precisou nem trocar outra. Tadinha, tentou 4 vezes, foi 4 meninos. Aí tá, passou o tempo, e quando chegou agora a vez do segundo filho, eu cheguei para o Senhor, bem carinhosa, meu Deus amado, e falei, papai, tu sabe, Senhor, quanto eu te amo. Senhor, eu tenho uma menina. Claro que vai ser muito bom ter um outro menino, né? Mas faça a sua vontade, agrade o Jamai, agrade o bichinho. E o Senhor foi perfeito, 3 meses. Aconteceu de novo. Eu grávida e Ione grávida. A Camila é mais nova do que o Vitor, alguns meses. E o Senhor mostrou, quando estava com 3 meses, tinha 2 bebês na minha cama. E eu fui trocar a fralda. Eu sabia quem era o meu. Bebês assim que você não consegue saber se é menino ou é menina, né? E eu fui trocar as crianças, aí eu fui trocar. E um eu sabia que era o meu. Quando eu fui trocar o meu, era o menino. Quando eu fui trocar
A outra criança era um menino. Aí eu falei para ela, assim, o Senhor mostrou. Você é grávida. Ela nem estava grávida, ela achava que não estava grávida. Ah, é da tua cabeça, minha filha. Ela estava doida para engravidar, não tem pouco tentando, ele não conseguiu. E foi dito, eu falei, eu sonhei com você, grávida. Você ia me visitar no hospital. Você estava com uma roupa de grávida, listradinha assim, ó, azul com branco. E você chegava, ó, barrigona, sério. Ah, bom. Ele nasceu em janeiro e a minha sobrinha nasceu em junho. Estava grávida. E quando ela foi me visitar, a gente tem essa foto lá em casa. Eu falei, olha, eu nem lembrava mais. Eu falei, olha você aqui, do jeito que o Senhor estava lá. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Eu falo, todos nós que estamos aqui hoje, tudo a gente pode contar com o Senhor. Amém. Aí a gente fica passando problemas no trabalho, problema com filhos. Ai, Senhor, eu criei os meus filhos em temor do Senhor, em sua casa, os meus filhos estão lá. Você criou os seus filhos no caminho do Senhor. E quem está cuidando deles é o Senhor. Né? A palavra do Senhor nos fala isso. Que lá no ventre, no nosso ventre, o Senhor já estava, antes dele já era informe ainda. O Senhor já tinha escrito todos os seus dias. Todos os dias. A gente fala, Senhor, mas será que o Senhor escreveu isso, meu filho? Ele está fazendo isso, daquele outro. O Senhor só escreveu coisas boas. O Senhor só escreveu as promessas e sonhos deles para os nossos filhos. Amém. Para a nossa família, o Senhor só escreveu isso. Se eles estão vivendo diferente, foi a escolha deles. A escolha deles, mas não que aquilo que o Senhor escreveu foi o que eles estão vivendo hoje. Aí o que a gente faz? Eu, como mãe, eu faço isso. Quando eu vou orar pelos meus filhos, eu oro por eles e falo assim, Senhor, cuida do Vitor, Senhor, onde ele estiver. Cuida dele, Senhor, ele é teu. Amém. A tua palavra me diz que o Senhor por detrás, por diante, sobre ele está. E eu confio no Senhor, ainda que meus olhos não vejam, mas o Senhor que é Pai dele, que antes dele ser meu, ele é seu, porque fui eu que pedi ele para o Senhor, né? Eu pedi para o Senhor e o Senhor me deu, o presente dele para minha vida. A minha filha da mesma forma. Então, a minha oração todos os dias pelos meus filhos são dessa forma. Eu entrego ele nas mãos do Senhor e sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está cuidando. Todo mundo que já teve filho sabe que algumas crianças passam por fase de adolescência e algumas coisas que eles querem fazer diferente e tal, essas coisas. E vai vivendo. Eu já passei essas situações, só para vocês terem ideia, de eu mandar mensagem para eles, ou ligar, e geralmente mandar para quem não sabe, meu filho mora em Portugal e a minha filha mora na China. A minha filha tem 37 anos e o meu filho tem 28 anos. A diferença deles é de 9 anos, um do outro. E é engraçado que a Polly era igual a mim quando eu era criança. Ela que cuidava dele, era aqui. E tudo que ele queria, ele não falava comigo, com o pai. Polly, sim. Aí falava com ela o que ele queria, sabe? E ela cuidava dele o tempo inteiro. Um dia aconteceu uma coisa parecida com o que eu tinha feito. Nós saímos para o shopping, eu e meu marido, aqui em Brasília, ele devia ter uns 2 anos. Ele era uma criança, esse menino de 2 anos. E ela sempre foi muito calminha, mas ele era todo o contrário dessas coisas. E corria do lado, mexia, enfiava dentro de saúde, se apertava. E ela, para onde eu ia correndo? Então, nesse dia, a gente saiu com os dois. E ele correndo e eu e o Janara aqui conversando, eles eu subi lá no braço dele, a gente papeando, andando pelo shopping daqui a pouco. E ela vai por lá, daqui a pouco ela entra em desespero, põe na cabeça e fala: Mamãe, corre meu filho! Calma, minha filha, apareceu Euquinha. Então, foi assim, e olha que coisa deliciosa, a gente como família, quando a gente lembra da nossa família, quando a gente lembra dos nossos filhos, gente, me dá vontade de chorar, sabe? Eu me alegro tanto no Senhor de saber que tudo que o Senhor nos dá é bênção. Tudo que o Senhor nos dá é bênção. E hoje eu fui agraciada pelo Senhor, né? Tenho 2 netos, gente, pensa na dona Ilka. Mãe já era babona, agora neta, acabou. Aí eu vi e falei assim, gente, eu nasci para ser avó. Eu falei, nasceu para ser mãe? Agora eu já descobri que eu vou ser avó mesmo, nasci para ser avó. Gente, mas pensa na paixão com esses netos. É a coisa mais deliciosa do mundo. Aí
ouro. E o que a gente. Olha que Deus. É engraçado, né? A palavra do Senhor é